o anjo de Apocalipse capítulo 9? Descubra agora em mais um vídeo da página A Bíblia e o Conhecimento que Conduz à Vida Eterna. Depois o quinto anjo tocou a sua trombeta. E eu vi uma estrela que tinha caído do céu na terra. E ela recebeu a chave do abismo. A estrela abriu o poço do abismo. De uma estrela que havia caído do céu E para a dele terra, saiu fumaça. foi dada a chave do abismo. O contexto nos informa que essa estrela, na verdade, era um anjo, o anjo do abismo. O que ela faz? O contexto nos informa que quando a estrela abriu o poço do abismo, saíram gafanhotos e lhe foi dada a autoridade, conforme diz o versículo 3. Essa estrela também diz que não foi concedida aos gafanhotos que matassem, mostrando assim a sua autoridade sobre eles. O verso 11 chama muita atenção, pois diz que esses gafanhotos têm sobre si um rei, o anjo do abismo. Quem é esse anjo e como pode ele ser rei? Apesar do contexto deixar bem claro que a estrela que caiu do céu, verso 1, é um rei, o anjo do abismo, verso 11, como sabemos que as estrelas podem representar a anjos? Jó 38, verso 6 diz: em que se encaixaram as suas bases, ou quem assentou a sua pedra angular, quando as estrelas da manhã juntas gritavam de alegria, e todos os filhos de Deus gritos de louvor? Fazendo então aqui um paralelo entre estrelas da manhã e anjos. Apocalipse 12, 4. A sua cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu e as lançou para baixo, para a terra, referindo-se a anjos que Satanás desencaminhou. Isaías 14, 13. Você disse no seu coração: subirei aos céus, elevarei o meu trono acima das estrelas de Deus, ou anjos de Deus. Mas quem é esse anjo? Lembre-se que ele tem a chave do abismo, conforme diz capítulo 9, verso 1. Agora vamos lá para Apocalipse 21. Diz assim: vi um anjo descer do céu com a chave do abismo e uma grande corrente na mão. O que esse anjo faz? Verso 2. Ele pegou o dragão, a serpente original, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então, quem é esse anjo? Deixemos que ele mesmo responda. O primeiro e o último, e o vivente. Fui morto, mas eis, aqui estou eu, vivo por séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que te mostrarei e as envia às igrejas. Sobe cá. Mostrar-te-ei as coisas que devem ser feitas depois destas. Lucas 8, 30 e 31. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele lhe disse: Legião, pois muitos demônios haviam entrado nele. Eles suplicavam que não os mandasse para o abismo. Então, quem é esse anjo que tem as chaves do abismo? O anjo do abismo? Sim, o próprio Senhor Jesus Cristo é apresentado como um anjo em Apocalipse 9. Além do mais, em Apocalipse 22, 16, chama a Jesus de grande estrela da manhã, contrastando-se assim maior e superior que as estrelas ou anjos de Jó 38, verso 6. Assim temos uma conclusão lógica. Premissa 1. Apocalipse 9:1 diz que uma estrela recebe a chave do abismo.
Premissa 2. Estrelas representam anjos, conforme diz Jó 38, 6 e 7, Apocalipse 12, 4 e Isaías 14, 13. Premissa 3. Apocalipse 9, 11 diz que essa estrela é rei e um anjo. Premissa 4. Esse anjo tem as chaves do abismo, conforme Apocalipse 21. Logo, esse anjo só pode ser Jesus, pois os demônios ficaram com medo que Jesus lhe mandasse para o abismo, conforme diz Lucas 8, 30 e 31. E Jesus é a grande estrela, conforme diz Apocalipse 22, 16. Embora a maioria das obras de referência aplique este nome a um personagem mau ou uma força má, todo o cenário, todo o contexto da visão apocalíptica indica o contrário, visto que coerentemente retrata anjos sendo usados por Deus para lançar calamidades sobre os seus inimigos. O uso do verbo relacionado apólime ilustra isso, como em Tiago 4,12, que diz a respeito de Deus: há um que é legislador e juiz, aquele que é capaz de salvar e destruir. O espírito impuro que Jesus expulsou de um homem numa sinagoga em Cafarnaum reconheceu que Jesus como agente de Deus e disse: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Jesus ele advertiu os opositores impenitentes entre os seus ouvintes do perigo que corriam de ser destruídos. Estes e outros textos, eles apontam para o glorificado Jesus Cristo como chamado por esse título. Em Apocalipse 9:11, a palavra Abaddon é usada com o nome do anjo do abismo. O correspondente no grego, Apollyon, significa destruidor. No último século, fizeram-se esforços para mostrar que este texto se aplicava profeticamente a pessoas, tais como o imperador Vespasiano, Maomé e até mesmo Napoleão, e o anjo em geral era encarado como satânico. Mas não faria sentido se Satanás ou outro anjo mau tivesse a chave do abismo, onde será ele mesmo e os demônios lançados ali por 1000 anos. Note que é Jesus aquele que é descrito como podendo enviar os demônios para o abismo, conforme diz o Lucas 8:31. Deve-se notar também que Apocalipse 21:3 mostra que o anjo com a chave do abismo é representante de Deus, vindo do céu. E em vez de ser satânico, ele amarra Satanás e o lança no abismo. Comentando o Apocalipse 9:11, a Bíblia do Intérprete diz: Abaddon, porém, não é um anjo de Satanás, mas de Deus, realizando sua obra de destruição às ordens de Deus. Nos textos hebraicos é evidente que Abaddon está em paralelo com o Seol e a morte. E em Apocalipse 1:18 encontramos Jesus Cristo declarando: Eis que vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do Hades. Seu poder com respeito ao abismo ele é demonstrado, conforme já foi falado, em Lucas 8:31. Que ele tem poder destrutivo, inclusive o poder de destruir Satanás, é evidente em Hebreus 2:14, que diz que Jesus participou de sangue e carne para que, pela sua morte, reduzisse a nada aquele que tem os meios de causar a morte, isto é, o diabo. Em Apocalipse 19, do 11 ao 16, ele é claramente representado como o destruidor ou executor designado por Deus. Outra coisa a considerar também é o fato de João ter visto a estrela que havia caído do céu sobre a terra. O que significa isso? A expressão havia caído pode significar que essa estrela, no caso um anjo, deixou uma posição elevada que ocupava para assumir outra mesmo que por pouco tempo. João diz: e vi uma estrela que havia caído do céu para a terra. Se a estrela, no caso anjo, só tivesse vindo abrir o abismo e voltado para o céu, João teria usado a expressão descer. Mas note que quando ele, no caso João, vê a estrela, ela já está aqui na terra. Então, ele abre o abismo e certamente lidera esses inativos gafanhotos, que se trata de cristãos ungidos.
Não que este cair signifique que a estrela foi rebaixada, mas que precisou permanecer fora de sua posição elevada por algum tempo. Cair do céu aqui parece ser sinônimo de descer do céu, conforme Apocalipse 21. Descer do céu tem o sentido de voltar a atenção a, no caso, a terra, conforme diz Gênesis 11, 5 e 7. Sendo assim, Jesus havia caído do céu para a terra no sentido de voltar sua atenção para a terra. Mas será Jesus um mero anjo? Lembra que em Apocalipse 9:11 fala que este anjo era rei? Lemos: temos sobre si um rei, o anjo do abismo. Pois bem, Daniel 7 mostra as marchas das potências mundiais e termina dizendo que alguém parecido como um filho do homem, verso 13, recebeu domínio, honra e um reino. Conforme diz Mateus 26:64 e Apocalipse 14:14, este filho do homem é Jesus Cristo. Um pouco mais à frente, em Daniel capítulo 11, mostra-se a mesma profecia, capítulo 7, mas com mais detalhes. Ali mostra que cada rei começa a reinar quando ele se põe de pé, conforme diz os versos 3, 7 e 20. A profecia termina em Daniel 12:1, com nada mais, nada menos que Miguel, o arcanjo, que se põe de pé ou começa a reinar pelo seu povo. Então temos a conclusão lógica. Premissa 1. Daniel 7, 13 e 14 diz que o Filho do Homem começa a reinar. Premissa 2. Pôr-se de pé significa começar a reinar. Premissa 3. Daniel 12:1 diz que Miguel se põe de pé, começa a reinar. Premissa 4. Apocalipse 9:11 diz que o anjo do abismo é um rei. Logo, esse anjo é Miguel, o arcanjo, ou seja, Jesus Cristo. Até porque tanto Daniel 7 como Daniel 12 falam do mesmíssimo tempo da mesmíssima profecia. E Apocalipse 9:11 fala do anjo do abismo sendo um rei. Logo, este rei do reino de Deus só pode ser o nosso Senhor Jesus Cristo, que é chamado de Arcanjo Miguel nas Escrituras. E em Apocalipse capítulo 9, ele também recebe o título de Anjo do Abismo, ou o Destruidor, que irá tanto destruir os anjos como Satanás e aprisioná-los por 1000 anos com as chaves do abismo. Gostou? Então compartilhe. Nunca se esqueça, João 8,32.